Olá, galerinha. Aqui é a professora Gisele, parceria com a professora Pri. Hoje a conversa é com o sexto ano. Vocês estão observando que o assunto no centro de mídias dessa semana é sobre o plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano, ele é um gráfico em que nós podemos desenhar, localizar pontos. Através desses pontos, podemos localizar figuras, que são os polígonos que vocês estão estudando, tá? Então, o plano cartesiano, ele possui dois eixos. O eixo X, que é esse que está na horizontal, que é chamado abscissa, e o eixo Y, que é esse que está na vertical, que é chamado ordenada, tá? Se vocês observarem, esses dois eixos, eles se cruzam, que é exatamente o ponto zero, é o ponto de origem que nós chamamos, e aí formam 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante é onde ficam os pontos em que no X é positivo e no Y é positivo. Lembrando que à direita positivo, para cima positivo. Para a esquerda negativo, para baixo negativo. O segundo quadrante, nós vamos ter pontos em que o X é negativo e o Y é positivo. Depois, terceiro quadrante, nós vamos ter X negativo, Y negativo. E no quarto quadrante, nós vamos ter X positivo e Y negativo, tá bom? Então, nós temos aí 4 quadrantes formados pelos dois eixos. Eixo X da abscissa, e eixo Y da ordenada, tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos que a professora vai fazer aqui para vocês. Então, aqui nós temos, ó, as coordenadas cartesianas. Coordenadas são os pontos, tá? Cada pontinho tem uma localização no plano. Cada pontinho precisa de 2 números. Um número referente ao eixo X da horizontal e um número referente ao eixo Y da vertical. Então, nós temos aqui as coordenadas cartesianas são representadas por 2 números racionais entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Então, nós temos aqui o pontinho A de coordenadas 4 e 7. Lembrando que o primeiro número é no eixo X e o segundo número é no eixo Y, tá? Para eu achar o ponto A, ele já está representado aqui, ó. Olha aqui o ponto A. Quais são as coordenadas dele? 4 no X, 7 no Y. Vamos confirmar? Então, aqui está meu ponto A. Eu vou refletir ele lá no eixo da horizontal, 4. E vou refletir ele no eixo da vertical, 7. Então, aqui está o ponto A, de coordenadas 4, 7. 4 na abscissa, que é o X, 7 na ordenada, que é o Y. Aí, nós vamos para o ponto B. O ponto B, 8 no X, menos 9 no Y. Aqui está o ponto B. A ordem é sempre X, Y. Então, vou refletir ele lá no eixo X. 8. Vou refletir ele lá no eixo Y. Opa, menos 9. Então, quais são as ordenadas? 8 e menos 9. Ponto C. Menos 2 e 2. Tá aqui o ponto C. Ordem
x menos 2, y 2. Ponto D, menos 5 e menos 4. Está aqui o ponto D. Lá no eixo x, menos 5. No eixo y, menos 4. Por último aqui o pontinho E, 5 e 3. Pontinho E, 5 no x, 3 no y. Ok. Se eu fosse perguntar para vocês, quais são os pontos que se encontram no primeiro quadrante? Esse é o primeiro quadrante, que está em verde. Primeiro quadrante são os pontos A e E. Se observarmos os pontos A e E, os dois números, a nossa localização é positiva. Então, os dois números são positivos. Ele está na parte direita do eixo X, na parte de cima do eixo Y. Agora, eu vou pegar roxo. Se eu perguntar, qual é o ponto que está no segundo quadrante? É o pontinho C. Por que o C, professora? Ele é negativo no X e positivo no Y. Vou pegar agora laranja. Terceiro quadrante. Qual é o ponto que está no terceiro quadrante? É o ponto D. Por que é o ponto D? Ele está no negativo do X e no negativo do Y. Por isso que aqui ele está menos 5 e menos 4. E por último aqui, vou pegar o preto. Qual é o pontinho que está no quarto quadrante? É o pontinho B. Ele tem coordenadas x positivo e y negativo. Pontinho D. B, desculpa. Aqui, ó. X positivo, y negativo, tá? Então, aqui nós vimos localização. Precisamos de dois números para encontrarmos um pontinho. E podemos, além da localização, que é da abscissa eixo X, da ordenada eixo Y, encontrá-los no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Ok, vamos para mais um exemplo. Então, segundo exemplo, vamos lá. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, aqui o ponto A. O ponto A está aqui, deixa eu pegar uma corzinha laranja. O ponto A, as coordenadas são menos 2 e menos 4. Tá aqui. Menos 2 no X, menos 4 no Y. Que quadrante que é esse? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, eles têm coordenadas negativas, tanto no X quanto no Y. Aí, eu vou ver aqui agora o B e o C. O B e o C estão nessa parte. Vou pegar aqui o vermelho. O B e o C. As coordenadas deles são todas positivas, tanto no X quanto no Y. Esse é o primeiro quadrante. Aí eu tenho o ponto D e o ponto E, que tem coordenadas X positiva e Y negativa. Eles estão aqui. Vou pegar a cor preta. Ó, ponto D e ponto E. As coordenadas X positivo e Y negativo. Esse é o quarto quadrante. Então, aqui eles têm coordenadas X positiva e Y negativo. Ok. O que faltou aqui? Faltou alguma representação nesse quadrante, que é o segundo. As coordenadas desse quadrante teriam o quê? No eixo X, eles seriam negativo. E no eixo Y, eles seriam positivo, tá?
Então, nós teríamos aí um ponto positivo e negativo. Negativo e positivo nessa ordem. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, vamos ver. A gente tem um pontinho aqui. Opa! Esse pontinho eu vou ver lá no eixo X. Vou descer. Ele é 8. E no eixo Y, ele é 9. 8, 9. Achamos. Aí eu tenho esse pontinho aqui, ó. Vou lá no eixo X. Ele é menos 8. E no Y ele é menos 9. Menos 8 e menos 9, nessa ordem, tá aqui. Aí eu tenho mais um pontinho aqui. No X ele é 3. E no Y ele é menos 4. 3 e menos 4, nessa ordem. Aí eu tenho um outro pontinho aqui. No X ele é 4. E no Y ele é menos 3. 4 e menos 3, nessa ordem, aqui. Portanto, qual é o ponto que não está representado no nosso plano cartesiano? É esse ponto E. Vamos localizar o ponto E? 9 no X, aqui. 8, menos 8 no Y, aqui. Onde que eles se encontram? Aqui. Então, esse é o meu ponto E, de coordenadas 9 e menos 8. Muito bem, que legal. Vamos ver umas atividades? Vamos resolver, então, os exercícios. Qual par ordenado não está representado graficamente a seguir? Então, vamos primeiro localizar aqui os pontinhos. Esse ponto, no X, ele é menos 6. E no Y, ele é 6. Então, menos 6 e 6 nós temos representado. Aqui, no X, ele é 6. No Y, ele é 6. Temos aqui o pontinho 6 e o pontinho 6. Desculpa. E professora? 6 e 5. 6 e 5. Temos representado. Esse pontinho, lá no X, 5. No Y, menos 6. Então, nós temos o menos 6 e o 6. Nós temos o 6 e o 5. E nós temos o 5 e o menos 6. Qual não foi representado? O 6 e o menos 5. Vamos verificar? Ok, isso mesmo. Próxima pergunta. Então, vamos lá, questão 2. Use o seguinte plano cartesiano para escrever o par ordenado de cada ponto. Pontinho A. Então, nós vamos ver o pontinho A. Se eu descer com o pontinho A, ele está aqui, no X. Reparem que todo esse espaço é o ponto 1. Então, na metade do 1 é o 0,5. Então, no eixo X, estou no 0,5. E no eixo Y é 4. Ok. Agora o ponto B. O ponto B ele está exatamente em cima do menos 3 no X. Então, ele é menos 3. Reparem que o B não subiu, que o B não desceu. Então, não teve movimento no eixo X, nem para cima, nem para baixo. Como ele não se movimentou, ele é 0. E o C, no X, é menos 1.
E no Y é 1. Vamos ver se a gente acertou. Ok. Próxima pergunta. Use o seguinte plano para escrever o par ordenado de cada ponto. Ponto A. O ponto A está exatamente em cima do número 4, no X. Então, ele é 4. Ele não subiu, ele não desceu. Se ele não subiu e se ele não desceu, ele é 0 no Y. O ponto B, no X, eu vou lá, ele está aqui no ponto 0. Repare, ele não foi para a direita, ele não foi para a esquerda. Então, no X ele é 0. E ele está em cima de quem? Ele está em cima do menos 4,5. Ok? Ó, ele é um pedacinho depois do menos 4. O C, no eixo X, ele é menos 2. E no eixo Y, ele é 2. Vamos ver se acertamos. Ok, bom trabalho. Galerinha, agora um exemplo de um quadrilátero, nesse caso retângulo, no plano cartesiano, tá bom? Então, aqui, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, que são os vértices que formam esse retângulo, tá? Lembrando que aqui na horizontal é o meu eixo X e na vertical é o meu eixo Y, tá bom? Vamos colocar as ordenadas dos pontos que formam esse retângulo. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Ponto A, no X é menos 4. E no Y é 1. Ponto B, no X é menos 4. E no Y é menos 2. Ponto C, no X é 2. E no Y, menos 2. Último ponto, ponto D, no X é 2. E no Y é 1. Beleza, galerinha? Então, o professor explicou aí o plano cartesiano, as localizações dos pontos, como que nós encontramos as coordenadas, que sempre vão refletir no eixo X primeiro, que é o ponto da vertical, que é o eixo da horizontal, e vão refletir no eixo Y, que é o eixo da vertical. Ok? Lembrando que nós temos 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Dependendo do quadrante onde ele está, as coordenadas mudam. Então, aqui no primeiro quadrante é positivo no X, positivo no Y. No segundo quadrante é negativo no X, positivo no Y. No terceiro quadrante, negativo no X, negativo no Y. Quarto quadrante, positivo no X, negativo no Y, ok? Então, essa aula foi para explicar sobre plano cartesiano, localização de pontos no plano, polígonos no plano. E é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida pode deixar lá no Classroom, que nós, professoras Gisele e Priscila, vamos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos, sigam firmes, se cuidem, em breve estaremos juntos. Um abraço.